Olá a todos, meu nome é Débora, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás. Junto com a minha orientadora, professora doutora Carli Barbosa Alvarenga, nós pensamos nessa apresentação para o segundo Convib ForPro, cujo título é Panorama das Pesquisas Brasileiras em Educação Matemática Universitária. Este trabalho que irei apresentar é resultado de uma pesquisa bibliográfica realizada nos estudos e pesquisas iniciais de uma tese de doutorado em andamento do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás. O objetivo desse trabalho é apresentar um levantamento dos trabalhos brasileiros de pós-graduação, stricto sensu, cuja temática aborde a educação matemática com foco na educação superior. Essa apresentação contemplará os seguintes tópicos: introdução, procedimentos metodológicos, resultados e discussão, com os subtópicos as pesquisas em educação matemática e trabalhos em educação matemática em cursos superiores, reflexões e referências. Introdução. Como uma atividade, a educação matemática é bastante antiga, visto que a matemática é ensinada desde que tem existência. Mas a pesquisa em educação matemática é um campo bem recente, que tem se desenvolvido consideravelmente nos últimos anos. Hoje, essa área apresenta um leque de pesquisas dos mais diferentes tipos, com vistas à melhoria do ensino e aprendizagem de matemática nos diversos níveis de formação, e utilizando-se também de variadas metodologias. Mas no ensino superior, quais fatores levaram às reflexões sobre o ensino da matemática nos cursos superiores? Malta afirma que a insatisfação pelos professores com o desempenho dos alunos e a constatação das dificuldades no aprendizado dos estudantes universitários foram os fatores que levaram a essas reflexões sobre o ensino da matemática nos cursos superiores. Só que, durante muitos anos, tais professores estavam imobilizados pela convicção de que o referido problema estava relacionado à ineficiência da etapa anterior, a educação básica. Então, acreditava-se que a única solução seria tornar a seleção para ingresso na universidade mais eficiente, já que o problema acreditava-se estar na etapa anterior. Logicamente, a autora assevera que se o ensino pré-universitário fosse suficientemente eficaz, resolvendo todos os problemas relacionados às dificuldades de aprendizagem, os alunos chegariam à educação superior devidamente preparados para serem introduzidos aos conhecimentos mais avançados, e seria exigido dos professores apenas o domínio exemplar dos conhecimentos que serão ministrados. Mas lançar a culpa pelo problema à etapa anterior não é suficiente para resolvê-lo. Alarcon reconhece que é uma explicação demasiado simplista, que sequer consegue explicar o fenômeno e muito menos contribuir para sua resolução. Mas, felizmente, esse panorama mudou. Malta reconhece que hoje prepondera a convicção de que não só a ineficiência do ensino fundamental e médio se insere num amplo contexto social, político e cultural, como também a universidade tem um papel extremamente importante nas questões referentes às dificuldades de aprendizado. Ou seja, os problemas relacionados às dificuldades de aprendizado não se encerram no ensino pré-universitário. A universidade também tem responsabilidade sobre isso. Com isso, nos últimos anos, diversas contribuições têm sido realizadas para uma maior compreensão dos problemas de aprendizagem nos diversos níveis de formação, como também propostas metodológicas e reflexões curriculares sobre a necessidade e a forma em que é realizado o ensino da matemática na universidade. Bassanese assevera que professores e pesquisadores passam a observar que a matemática tem se colocado como um instrumento cada vez mais indispensável para a construção de teorias que emergem de outros campos de estudo. E essa grande variedade temática gerou a necessidade de verificarmos o que tem sido produzido na área, quais as principais tendências e demandas na pesquisa em educação matemática. Então, dessa forma, realizamos uma pesquisa bibliográfica, uma breve revisão, para a busca da produção científica em nível de pós-graduação stricto sensu, ou seja, dissertações e teses, desenvolvidas em âmbito nacional, cuja temática aborde o ensino superior.
e destacamos alguns trabalhos que investigam o papel da matemática nos currículos de formação de diversos profissionais. Vamos aos procedimentos metodológicos. Essa pesquisa possui uma abordagem de investigação qualitativa com alguns respaldos numéricos, sendo caracterizada, com relação aos procedimentos, como pesquisa bibliográfica. Uma pesquisa do tipo levantamento bibliográfico possibilita a quantificação dos documentos e a demonstração do atual estágio das pesquisas existentes na área, fornecendo uma visão abrangente e também podendo servir de fundamentação para futuros estudos relacionados ao assunto. Segundo Galvão, uma pesquisa científica inovadora, diferenciada da produção existente, exige a realização de um levantamento bibliográfico prévio de qualidade. Para a autora, um levantamento bibliográfico permite potencializar o autor intelectualmente com conhecimento coletivo, permitindo que ele vá além. O levantamento bibliográfico também mune com condições cognitivas melhores, evitando a duplicação de pesquisas, ou, quando for de interesse, reaproveitando e replicando pesquisas em diferentes escalas e contextos, dentre outros benefícios. Atualmente, existem diversas instituições preocupadas com o controle bibliográfico e que realizam um mapeamento da produção existente publicada, garantindo a qualidade da informação e tornando-a acessível por meio da tecnologia. No que tange à produção nacional de teses e dissertações, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, também conhecida como BDTD, e o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, são as duas das maiores iniciativas para a disseminação e visibilidade das mesmas, e consistem em portais de buscas que integram e disseminam a produção de teses e dissertações defendidas nas instituições brasileiras de ensino e pesquisa. Nosso levantamento quantitativo inicial foi realizado na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. A biblioteca possui um acervo muito grande que abrange trabalhos de 1939 a 2020 e ela é atualizada diariamente. Por essa razão, o levantamento foi realizado na data do dia 6 de maio, um dia específico, e nesse dia a plataforma abrangia trabalhos, 630.048 trabalhos. Nossas buscas foram pautadas pelos resultados relacionados à educação matemática, direcionados aos diferentes níveis e etapas do ensino. Então, desses 630.048 trabalhos, 5.205, ou seja, 0,82% do total, estavam relacionados à educação matemática. A busca na plataforma ela é realizada através do uso de descritores e operadores. E com a finalidade de englobar o maior número de trabalhos desenvolvidos, a nossa investigação foi realizada sem uma delimitação de recorte temporal, de regiões ou de instituições específicas. Feito o levantamento quantitativo inicial, nós fomos para uma segunda etapa, que seria a análise de trabalhos. Então, nós buscamos nas plataformas BDTD e no catálogo de teses e dissertações da CAPES por uma aproximação com a produção brasileira direcionada à inserção da matemática em cursos superiores. Então, nós selecionamos 7 trabalhos disponíveis nas duas plataformas e realizamos a análise das referidas teses e dissertações, que nos forneceu um panorama dos diferentes focos, objetivos, aspectos teóricos metodológicos, natureza de pesquisa, instrumentos de coleta de dados e procedimentos de análise. E esses elementos eles podem ser um precioso auxiliar a pesquisadores no desenvolvimento de estudos análogos, contribuindo na identificação de questões relevantes e estudos mais significativos para o desenvolvimento do problema de investigação. Essa é a página inicial da BDTD, e as buscas são realizadas através do uso de descritores e operadores lógicos. Eu vou falar para vocês como funcionam esses descritores e operadores lógicos. E essa apresentação detalhada dos descritores que foram utilizados na busca faz parte da construção do processo metodológico. Segundo Alvarenga e Machado, tudo o que será realizado ou que já aconteceu deve constar de experimentos confirmáveis por terceiros mediante a reprodução dos métodos e das técnicas utilizadas pelo pesquisador. Os descritores seriam as palavras-chave, e os operadores lógicos são os conectivos que ligam essas palavras-chave. Então, para abranger o maior número de trabalhos numa pesquisa, o ideal é que se usem descritores análogos conectados pelos operadores.
como no exemplo que eu vou mostrar a seguir. Na nossa busca por trabalhos em educação matemática, nós inserimos primeiramente o descritor educação matemática entre aspas. Por que as aspas? Para que a plataforma busque pelos trabalhos que possuam as duas palavras juntas, organizadas dessa forma. Se buscarmos apenas por trabalhos relacionados à educação matemática, mas sem as aspas, a plataforma vai retornar trabalhos voltados à educação, voltados à matemática e voltados à educação matemática. Ou seja, não especificamente à educação matemática, mas 3 áreas diferentes. Então, o primeiro descritor que utilizamos foi esse, educação matemática. Mas tem muitos trabalhos que utilizam outros termos e também são voltados à educação matemática. Então, nós utilizamos o conectivo OR, e englobamos também trabalhos voltados ao ensino da matemática, entre aspas. Novamente conectivo OR, e também buscamos por trabalhos relacionados ao termo matemática ensino, que foram os termos mais visualizados na busca pelos trabalhos em educação matemática. Então, esses 3 escritores, conectados com os operadores lógicos, fizeram parte da busca pelos trabalhos em educação matemática. Um outro exemplo de uso dos escritores foi na nossa busca pelos trabalhos em educação matemática voltados para o ensino superior especificamente, ou seja, excluindo os trabalhos voltados para o ensino fundamental e médio. Então, já é uma combinação um pouco mais complexa, como uma linguagem de programação. Nós buscamos, primeiramente, entre parênteses, pelos trabalhos em educação matemática, utilizando a combinação que foi explicada no primeiro exemplo, e utilizamos o conectivo AND, ou seja, nós queremos trabalhos voltados à educação matemática concomitantemente com o ensino superior. Mas nós não queremos trabalhos voltados para o ensino fundamental e médio, então utilizamos um novo conectivo, conectivo NOT, e excluímos os trabalhos voltados para o ensino fundamental e voltados para o ensino médio. Então vamos agora aos resultados e a discussão dos mesmos. No artigo 21 da LDB, a educação brasileira é classificada em 2 níveis, educação básica e educação superior. A educação básica é dividida em 3 etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Já a educação superior é classificada em graduação e pós-graduação. A graduação é dividida por cursos e a pós-graduação é classificada por programas. A nossa pesquisa por trabalhos voltados à educação matemática engloba as etapas de ensino fundamental e médio da educação básica e os cursos de graduação da educação superior. Na busca pelo quantitativo de trabalhos direcionados à educação matemática e voltados para os níveis e etapas de ensino descritos anteriormente, nós encontramos diversos trabalhos cujo escopo não estava voltado exclusivamente a um dos níveis e etapas de ensino. Então, na busca pelas intersecções, nós realizamos diversas combinações entre os descritores e operadores, cujo resultado pode ser resumido no seguinte diagrama de Venn que apresentamos a vocês. Foi possível observar que 43% da produção em educação matemática encontrada não estava direcionada especificamente a nenhum dos níveis e etapas de ensino, fundamental, médio ou superior. E essas pesquisas abrangem temas diversos, como debates epistemológicos, discussões puramente teóricas, levantamentos bibliográficos, uso de tecnologias, educação inclusiva, dentre outros assuntos variados. Já o quantitativo de documentos dirigidos à educação básica, que seriam 2.723, supera o de trabalhos dedicados exclusivamente ao ensino superior, que seriam apenas 217. Isso aponta para uma maior necessidade do desenvolvimento de pesquisas que investiguem os aspectos da educação matemática no ensino superior. Como eu falei anteriormente, as intersecções elas representam trabalhos que estão voltados a mais de um dos níveis e etapas do ensino ao mesmo tempo. No caso dos trabalhos voltados ao ensino fundamental e médio concomitantemente, eles envolvem estudos relacionados à investigação de conteúdos ensinados em ambos os níveis de ensino, discussões sobre os reflexos da formação fundamental no ensino médio, uso de softwares, jogos e calculadoras, análise de erros e de livros didáticos, bem como trabalhos voltados ao ensino básico em geral, entre outros temas. Já os trabalhos direcionados ao ensino superior, concomitantemente com o ensino fundamental e médio, ou os dois ao mesmo tempo, que seriam 89 trabalhos,
realizam pontes entre os referidos níveis de ensino, explorando e comparando os conceitos ensinados no ensino básico com o que é desenvolvido no ensino superior, seja com análise de livros didáticos ou entrevistas com professores, de modo que muitas das referidas pesquisas estão voltadas para a formação do professor de matemática. Os trabalhos voltados exclusivamente ao ensino superior, que é o foco da nossa pesquisa, eles constituem apenas 7,4% do total de teses e dissertações direcionadas a algum dos níveis de ensino, e apenas 4,2% do total da produção aqui mapeada, que são percentuais relativamente baixos quando comparados àqueles dirigidos ao ensino básico. Os referidos trabalhos, eles abrangem também temáticas diversificadas, por exemplo, pesquisas de estratégias metodológicas no ensino de determinados conteúdos e disciplinas, análise de erros, uso de recursos tecnológicos, entre outros temas, sendo que 39,6%, ou seja, 86 trabalhos, estão relacionados ao curso de licenciatura em matemática. Já aqueles voltados para a análise dos aspectos do ensino da matemática na formação profissional de não matemáticos, englobam cursos como engenharias, enfermagem, jornalismo, química, ciências biológicas e pedagogia, entre outros cursos. Vamos focar agora nos trabalhos em educação matemática em cursos superiores. As teses e dissertações que investigam as formas pelas quais se desenvolve o conhecimento matemático na formação profissional procuram pelas inter-relações entre a matemática e o curso superior em que se insere, apresentam quadros com os conceitos ensinados e analisam as suas aplicações na prática profissional, buscando compreender qual que é a real necessidade do ensino da matemática nos cursos universitários estudados. Mas afinal, por que se ensina matemática na universidade? Laudares, ao discorrer sobre a matemática e estatística em cursos superiores e tecnológicos, afirma que na validação ou concepção de um curso de graduação universitária, procura-se a formação não apenas profissional, mas a inserção do estudante na academia, formando-o para a profissão, com embasamento teórico numa dupla abrangência técnico-científica. Desse modo, a matemática não seria apenas um requisito para o desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo, mas ela também forneceria ao discente os instrumentos para a compreensão e construção da tecnologia. Bassanese, ele assevera que existe um consenso entre diversos profissionais de que a competência de especialistas, como físicos ou engenheiros, estaria diretamente ligada à competência matemática, e reconhece que atualmente esse padrão de pensamento também esteja estendido a diversas áreas do conhecimento, adentrando mais fortemente na química, biologia, economia, entre outras. E o autor aponta que esse fenômeno deriva da conclusão de que a consistência de uma teoria ou sua própria validação depende em grande parte da capacidade de interpretação, explicação em linguagem matemática. E isso tem despertado o interesse de várias outras áreas, como a psicologia, sociologia, medicina, música e linguística, que passam a visualizar a possibilidade de também terem suas teorias modeladas pela linguagem matemática. Com isso, o domínio de tal linguagem pelos universitários passa a ser visto e discutido como uma competência necessária a ser desenvolvida no decorrer dos cursos. Como eu falei anteriormente, a realização desse levantamento faz parte dos estudos iniciais para a construção de uma tese de doutorado, e a temática dessa tese investiga o papel da matemática na formação do nutricionista. Por essa razão, fomos levados a selecionar estudos com enfoques similares ao nosso objeto de estudo, que seria a educação matemática na formação profissional. Alvarenga e Machado, ao apresentarem os caminhos percorridos durante uma investigação do tipo bibliográfica, destacam a importância da consulta a outros trabalhos semelhantes, o que permite não somente uma aproximação e adaptação das características entre eles, como também pode contribuir para o desenvolvimento de uma maior segurança nas argumentações e também apontar as tendências das pesquisas em determinadas áreas. Além disso, Alves pontua que a familiarização com a literatura já produzida evita o dissabor de descobrir mais tarde, e às vezes tarde demais, que a roda já tinha sido inventada. Então, dentre as teses e dissertações, cujo objeto apresentava uma maior aproximação com a pesquisa que estamos desenvolvendo, no sentido de investigar os aspectos da inserção de disciplinas matemáticas nos cursos superiores, nós destacamos os trabalhos de Biselli, Xavier, Souza, Procópio, Silva Júnior e Silveira, conforme descreveremos a seguir.
Então, esses são os 7 trabalhos escolhidos para análise. O primeiro trabalho é uma tese de Biselli, datada de 2003, cujo título é A Matemática na Formação do Químico Contemporâneo. O segundo trabalho, de 2006, foi elaborado por Xavier e é uma dissertação, cujo título é Da Álgebra à Enfermagem, um caminho de mão dupla. O terceiro trabalho é uma dissertação de Souza, datada de 2008, que trabalha com a matemática na engenharia mecânica da UFES. O quarto trabalho também é uma dissertação de Procópio, de 2011, que estuda a geometria como um curso de serviço para a licenciatura em matemática. O quinto trabalho, de Silva Júnior, foi realizado em 2014 e estuda o ensino da estatística na formação inicial do engenheiro de produção. O sexto trabalho, de Silveira, também é uma tese de 2016 e estuda a literacia matemática e a prática jornalística, o que o jornal revela sobre o que o jornalista sabe. E o último trabalho foi realizado por Xavier, a mesma autora do segundo trabalho, enquanto no segundo trabalho ela tinha realizado uma dissertação. 10 anos depois, no ano de 2016, ela realiza sua tese, estudando a educação matemática e a formação do enfermeiro assistencial em atividade docente. Então, esses são os 7 trabalhos que analisamos. Então, descrevemos para uma melhor visualização os principais aspectos dos documentos citados, que foram obtidos a partir da leitura dos resumos e, em grande parte, do material completo também, em virtude da reiterada insuficiência dos resumos apresentados. Sobre isso, Lima destaca a importância da escrita de resumos de boa qualidade, por considerá-los os cartões postais dos trabalhos. A autora afirma que um bom resumo pode ser mais bem interpretado, principalmente por pesquisadores que fazem sua investigação por meio da análise desse documento. Então, apresentamos e discutimos a seguir os objetivos principais, os referenciais teóricos, procedimentos metodológicos e participantes das referidas pesquisas. Esse quadro exibe os objetivos principais dos trabalhos que estamos analisando. No quadro anterior, foi possível verificar uma grande variedade de objetivos de pesquisa, mas que, em geral, visavam a verificação de demandas da formação, as fragilidades na construção do conhecimento matemático, a relação deste conhecimento com as necessidades de formação dos futuros profissionais, bem como a forma com que os currículos dialogam com tais necessidades. 2 autores, Biselli e Procópio, direcionaram suas investigações aos aspectos da matemática como curso de serviço. Mas o que seria um curso de serviço? Procópio define esse termo como as disciplinas matemáticas elaboradas para atender uma formação específica, a partir do reconhecimento da existência de diferenças entre a matemática do matemático e as matemáticas aplicadas. E apesar da importância atribuída a tais disciplinas, os autores constataram que elas são pouco compreendidas nos contextos em que se inserem. Já os demais autores fazem análises mais abrangentes. Eles investigam e identificam a matemática permeada em todo o currículo, bem como a articulação dela com os outros componentes curriculares. 2 aspectos relevantes e também complementares nesses trabalhos que encontramos foi a busca pelos conceitos matemáticos existentes no currículo, associada à investigação de quais conceitos são realmente relevantes para a formação dos profissionais analisados. Isso permite a visualização de inconsistência nos currículos, abrindo um caminho para possíveis reestruturações. Para atender aos objetivos que citamos anteriormente, os autores optaram por diversos referenciais teóricos, conforme pode ser visualizado nesse quadro e discutiremos a seguir. Os referenciais teóricos, eles possuem grande importância, porque as teorias atribuem significado aos dados observados e são a lente pela qual os resultados são analisados. Segundo Alves, o quadro referencial ele clarifica o racional da pesquisa e além de constituir o principal instrumento para a interpretação dos resultados da pesquisa. Só que essa autora pontua que muitos estudos na área de educação carecem de um corpo teórico consistente. Esse problema é atribuído às dificuldades de definição da natureza e especificidade do campo educacional. Por não possuir suas próprias teorias, a pesquisa em educação acaba recorrendo a conhecimentos oriundos de outros campos, como a filosofia, a psicologia, a sociologia, a história e a antropologia. Só que essa importação não é exclusiva do campo educacional. A educação matemática também realiza essa importação de teorias.
como foi possível observar na variedade de referenciais teóricos que os autores analisados trouxeram, bem como a articulação entre eles que foi realizada. Dentre os diversos marcos teóricos, podemos encontrar a filosofia da ciência, educação crítica, teoria dos campos conceituais e diversas outras teorias, bem como trabalhos sem um marco teórico bem delimitado, como foi o trabalho de Bizelli, numa atitude mais radical, apoiada em Lincoln e Guba, que são autores que questionam a utilização de qualquer quadro teórico a priori, sob o argumento de que tal escolha focaliza de maneira prematura a visão do pesquisador, e defendem que a teoria deveria emergir da análise dos dados. Para Godino, essa confusão de marcos teóricos e metodologias é uma das características da pesquisa em educação matemática, como um campo ainda emergente. Só que Kilpatrick considera que essa diversidade de caminhos para se fazer pesquisa em educação matemática não é uma confusão, mas é um benefício que ajuda a manter o campo ativo e em crescimento, através das perspectivas múltiplas que as diferentes abordagens podem trazer. Apesar dessa diversificação de referenciais teóricos, os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento das pesquisas, bem como os seus participantes, apresentaram alguns pontos convergentes, como pode ser verificado na tabela 4. Dentro da produção, foi possível observar que, em sua maioria, foi utilizada uma abordagem qualitativa, na qual a atribuição de significados por parte do pesquisador é indispensável, visando a compreensão e não apenas a explicação do fenômeno estudado. O único trabalho que utilizou uma abordagem quantitativa foi o trabalho de Silveira. Em todos os estudos, conforme pode ser observado na tabela 4, foram realizadas entrevistas, seja com professores, alunos, coordenadores ou profissionais em atuação, com a finalidade de conhecer suas perspectivas e a maneira como consideram a matemática e suas relações com as demais disciplinas do curso, identificando as principais demandas e fragilidades na formação e nos currículos. Na maioria das pesquisas analisadas, também foram aplicados questionários aos participantes. Mas afinal, qual a diferença entre entrevista e questionário? Gil define a entrevista como a técnica que envolve duas pessoas numa situação face a face, em que uma delas formula questões e a outra responde. Enquanto o questionário consiste em um conjunto de questões a serem respondidas por escrito pelo participante pesquisado. A análise de conteúdo de Bardin foi a técnica utilizada no exame de algumas dessas entrevistas, possibilitando uma padronização e maior precisão na análise. É uma técnica que pode ser empregada tanto em perspectivas qualitativas quanto quantitativas, e ela foi utilizada numa abordagem quantitativa apenas na tese de Silveira, que buscou por uma solução sistemática e objetiva. Ainda foram utilizados na análise de outras entrevistas os princípios de Szymanski, entre outros, a perspectiva da história oral, de Verena Alberti, como também foram realizadas por alguns autores interpretações livres de teorias. O contexto de elaboração desses trabalhos também é muito importante. Todos os 7 trabalhos escolhidos eram oriundos de programas de pós-graduação na área educacional, pós-graduação em educação, educação matemática ou educação em ciências e matemática. E a formação acadêmica dos pesquisadores a nível de graduação é majoritariamente em licenciatura em matemática. Com relação aos resultados, em geral, eles indicaram que a matemática tem se apresentado fragmentada nos currículos e apontaram para a necessidade de uma maior articulação entre os conhecimentos matemáticos e a prática profissional, minimizando a desconexão entre a teoria e prática ao contextualizar os conceitos e aproximá-los dos procedimentos específicos da profissão. Essa aproximação dos conteúdos à realidade dos alunos pode contribuir para o engajamento, o desenvolvimento de uma linguagem de interpretação, intervenção sobre a realidade, a análise de fenômenos e a construção da cidadania. E os trabalhos analisados, eles acabaram se destacando por trazerem reflexões que destacam a importância do ensino da matemática na formação intelectual dos discentes dos cursos universitários para não matemáticos, por suas contribuições no desenvolvimento da capacidade crítica tão preconizada pelos documentos oficiais que regulamentam a formação profissional. Dentre as vantagens do ensino da matemática, Bassanese assevera que pesquisadores fluentes na linguagem matemática trazem contribuições importantes para suas áreas de pesquisa e transitam com mais facilidade entre os diversos campos do conhecimento científico.
Dessa forma, a matemática pode ser vista não apenas como uma ferramenta de trabalho em uma sociedade tecnológica, mas como uma competência necessária para o desenvolvimento de indivíduos capazes de entender, julgar, fazer e usar a matemática em diversos contextos. Diante do panorama apontado por esse levantamento, foi possível notar a baixa frequência de estudos voltados à investigação dos aspectos relacionados ao conhecimento matemático ministrado nos cursos de graduação para não matemáticos. Biselli mesmo observou que nas universidades brasileiras, de uma maneira geral, muito pouco tem sido feito no sentido de contemplar tanto as novas quanto as velhas discussões a respeito da formação do conhecimento matemático do graduando. Com isso, permite-se a manutenção de um quadro de fragmentação entre os campos de saber, que permanecem com suas fronteiras intactas e tomadas como intransponíveis, por exemplo, com a probabilidade, que tem grande aplicação na genética, mas por serem conteúdos ensinados separadamente, não tem suas articulações evidenciadas nem percebidas com facilidade pelos alunos. Grande parte dos trabalhos relacionados à inserção da matemática no currículo está voltada para as engenharias, tornando inquestionável a aceitação da sua grande importância desempenhada em tais currículos. Considera-se que o papel principal da matemática nos cursos de engenharias é de prover os alunos de subsídios que os permitam interpretar os dados, analisar os modelos propostos, de forma que possam melhor representar a realidade, adquirindo ferramentas que lhes possibilitem a resolução de problemas. Só que esses subsídios também são necessários para a formação em diversas outras carreiras. Entretanto, a revisão da literatura revela que a existência de uma articulação ainda é um terreno desconhecido em várias áreas, apesar de estar fortemente inserida nos currículos, o que justifica a necessidade de maiores investigações. Gonzabala destaca que apenas um número reduzido de estudantes optam pela carreira matemática como seu destino de dedicação social, enquanto uma imensa categoria de profissionais de diversas ordens, como médicos, economistas, educadores, psicólogos, advogados, enfermeiros, contadores, entre outros, necessitam de competências matemáticas para o seu labor. Segundo o autor, é um erro pensar que necessitam saber matemática somente estudantes de ciências e engenharias. Por essa razão, ele aponta a necessidade de se incorporar o ensino da matemática logo nos primeiros anos de todos os cursos universitários, porque ele considera inaceitável e incompatível com o título universitário a escassa competência matemática atualmente apresentada pelos egressos. E observa que a matemática que é ensinada durante a formação profissional deveria melhor adequar-se aos futuros profissionais, ajustando seus conteúdos para um uso mais amplo dos mesmos. Eu apresento agora as referências que nós utilizamos na elaboração desse trabalho. Esperamos que esse trabalho possa contribuir para que se continue pensando na educação matemática nos cursos superiores, bem como a sua importância. Muito obrigada por assistir.